Boa noite pessoal. Estamos começando mais uma segunda-feira de live. Gente, que alegria! Quanto tempo que não apareço por aqui, né? Tava devendo algumas lives já. A vida tem sido um pouquinho corrida, principalmente depois que eu anunciei ali do consultório em Caxias, então tá tudo muito corrido, mas estamos aos pouquinhos voltando para as lives de segunda-feira. Super prazer estar aqui com vocês de novo. E o assunto de hoje eu coloquei, acho que foi no sábado ou no domingo, para votação sobre o que vocês gostariam que eu falasse aqui hoje. Então, dei várias opções: fisioterapia, naturopatia e barras de axis venceu lindamente. Preciso falar que ficou bem apertadinho ali com naturopatia, então numa próxima eu vou falar um pouquinho sobre naturopatia também. E hoje a ideia é realmente falar um pouquinho de tudo sobre barras de axis. Eu vou aproveitar e contar a minha história também, para que vocês possam sentir o quanto barras de axis pode ser algo transformador na nossa vida quando a gente escolhe receber essas transformações. Então, enquanto todo mundo vai entrando, fiquem super à vontade ali para mandarem perguntas, para participarem, comentarem, fiquem super à vontade. Inclusive, super sugiro que vocês encaminhem essa live para as pessoas que podem receber essa contribuição, para quem pode receber essas mudanças e fazerem escolhas diferentes. Então, assim como vocês podem se beneficiar com esse assunto, mandem ali no aviãozinho essa live para quem pode receber essas contribuições, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvidas, aproveitem e coloquem ali no balãozinho onde tem um pontinho de interrogação, que aí ao longo da live eu vou respondendo vocês. Enquanto isso, eu vou aproveitar para ir me apresentando um pouquinho mais para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da minha história com as barras de axis. Então, meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta formada há quase 9 anos. Sou facilitadora de barras de axis, eu tô no axis faz um pouquinho mais de 3 anos, 3 a 4 anos. E é muito engraçado, assim, quando eu conto a minha história, o quanto eu percebo, assim, que eu fui evoluindo dentro das minhas escolhas. Porque há uns 5 anos atrás eu já senti que eu estava escolhendo buscar um caminho diferente. Eu já trabalhava com físio, trabalhava com pilates, trabalhava com inúmeras possibilidades, mas eu sentia falta de alguma coisinha que eu ainda não tinha encontrado no caminho. E aí eu comecei em 2017, se não me engano, fazer uma formação em Porto Alegre de algo voltado para fisioterapia. Fiz 1 ano e meio, sou super apaixonada, vivo encaminhando os meus pacientes para profissionais dessa área, porém, depois de 1 ano e meio eu percebi que não era realmente o que eu estava buscando para mim. E aí eu escolhi trancar aquela formação e eu combinei comigo mesma que eu ia ficar num limbo, que eu ia deixar acontecer. E o que tivesse que chegar até mim ia arranjar um jeito de chegar. E chegou. Porque depois de uns 4 ou 5 meses em que eu realmente não estava procurando, em que eu realmente soltei as rédeas, sabe o efeito Zenão? Solta que vem? Foi exatamente assim. Eu soltei e veio. E literalmente veio até mim, porque veio até o sofá de casa. Então as minhas amigas de Caxias foram até Flores, na época que eu morava lá. E começaram a falar sobre essa técnica maravilhosa. E eu só ouvia elas e falava: meu Deus, é isso que eu tô buscando. É isso que eu escolho pra minha vida. E questão de 20 dias, eu acho, nem isso. Eu fiz a inscrição, eu fiz a classe e comecei a atender com barras de axis. Então, eu costumo dizer, falo sempre isso nos cursos, o quanto barras de axis foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu tenho uma vida muito pré-barras e uma vida pós-barras. Barras de axis, para quem não sabe, é uma técnica energética, mas no curso a gente aprende inúmeras outras ferramentas. Várias ferramentas que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Então, tá numa situação mais difícil, usa uma ferramenta. Tem outra situação que requer alguma contribuição, usa outra ferramenta. E assim a gente vai tendo um suporte muito importante ao longo do nosso dia. Então, barras de axis, quando a gente fala dos benefícios das barras de axis, muitas vezes, quando a gente fala de cursos, a gente está falando muito mais do que as barras, a gente está falando sobre ferramentas transformadoras. E eu comecei a usar muito essas ferramentas no meu dia a dia. E eu comecei a me divertir com elas, como se eu fosse me transformando de fato nessas ferramentas. E a partir disso eu fui aos pouquinhos conquistando tudo que eu ia desejando no meu caminho. Então, por isso que eu falo sempre, assim, barras de axis pra mim
é uma vida pré-barras e uma vida pós-barras, porque a quantidade de mudanças que eu tive ao longo desse caminho não tem nem como explicar. E uma delas é o que está acontecendo justamente agora, com essa questão do consultório, de tudo que eu fui construindo. Para vocês terem uma ideia, eu acho que foi em abril, maio, por aí, quando eu encerrei as minhas atividades com Pilates, eu comecei a perguntar pro meu corpo, o corpo é leve? Eu abri um consultório em Caxias agora e eu não sentia nada de leveza, aquilo era tão pesado pra mim. E eu entendi que eu poderia esperar mais um pouquinho, meu corpo estava requerendo alguma outra coisa, um descanso, estava requerendo repor as energias, colocar a cabeça no lugar. E aí, depois de uns 3 ou 4 meses, eu comecei de novo, corpo. É leve abrir meu consultório em Caxias e aquilo começou a expandir muito. E foi ali que eu comecei, de fato, a procurar uma sala e fazer tudo acontecer. Então, ferramentas do Axis que foram me dando um suporte até nessas escolhas, até na realização do meu sonho. Por isso que barras de Axis, quando a gente fala de Axis, é tudo muito transformador, porque não é apenas a técnica, que já é maravilhosa, já é mágica, mas a gente tem um suporte ainda maior com todas as ferramentas que são ensinadas no curso. Mas a ideia de hoje é justamente falar sobre as barras de Axis. E o que são as barras de Axis, afinal? Então, gente, barras de Axis é uma técnica energética onde a gente toca 32 pontos na cabeça. Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, isso forma uma barra. E essa barra dá acesso à consciência, por isso que o nome da técnica é barras de Axis Consciousness, barras de acesso à consciência. E aí, nesses pontos, a gente guarda milhares de coisas que a gente vive ao longo da vida. Então, imaginem comigo que quando a gente nasce, nós somos como se fosse uma caixinha vazia. Não temos medos, julgamentos, pontos de vista, considerações, não temos nada. E ao longo da vida, a gente vai convivendo com milhares de pessoas e a gente pega medos de uns e guarda na nossa caixinha, julgamentos de outros e guarda, crenças, e assim a gente vai absorvendo e enchendo a nossa caixinha, além de tudo que a gente vive e também guarda nela. Então, chega um certo ponto da nossa vida que essa caixinha ela fica tão cheia, ou seja, a nossa carga energética está tão pesada, que o corpo começa a demonstrar alguns sinais. Então, a gente passa a não dormir direito, se irrita com facilidade, não consegue se concentrar, produzir, focar, render, fica mais ansiosa, estressada, começa a desenvolver dores no corpo, enfim. Existem uma infinidade de sinais que o nosso corpo nos dá de que tem alguma coisa errada e que normalmente a causa é energética. E uma coisa que eu acho muito bacana da gente trazer para a consciência hoje em dia é que assim, nós somos acostumados uma vida inteira a cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental e emocional. E agora, assim, depois da pandemia que deu uma chacoalhadinha, a gente começou a entender que existe uma saúde energética. E, gente, pensem comigo, se eu tô com a energia bagunçada, o que eu tava falando antes? Eu passo a não dormir direito, eu me irrito com facilidade, fico mais ansiosa, estressada, afetei a saúde emocional e mental. Eu começo a desenvolver dores no corpo, afetei a saúde física. Então, quantas vezes a gente está buscando soluções numa área totalmente diferente do que se requer? Então, quantas vezes a gente vai no médico, toma medicação, faz exame, faz milhões de coisas e nada resolve? E a gente fala, vou ter que conviver com isso o resto da vida. Verdade. Será que vai ter que conviver com isso o resto da vida? Como seria a gente lembrar que além da saúde física, da saúde mental e emocional, existe também uma saúde energética? E a energética, quando está em equilíbrio, ela ajuda a equilibrar todas as outras. Então, a saúde, quando a gente olha para a saúde, é sempre importante a gente olhar como um todo. Porque a saúde energética afeta todas as outras, assim como as outras também afetam a saúde energética. Enfim. E aí, quantas pessoas que a gente vê hoje em dia que vêm justamente com essa queixa, né? Ai, não tô mais conseguindo dormir direito, eu ando muito irritada, muito ansiosa, nossa, eu tô com umas dores do corpo que eu não reconheço. Quantas pessoas estão tendo esse tipo de queixa? E elas chegam numa conversa, às vezes, ou mesmo no atendimento com essas queixas. Então, as barras de Axis vêm para limpar aquela caixinha que eu estava falando antes, para limpar, dissipar, deletar toda essa carga energética que não agrega em nada, muito pelo contrário, mais atrapalha, e como se fosse para entregar um quadro em branco, para que a partir disso a pessoa possa enxergar a sua vida diferente, lidar com as situações de uma forma diferente e assim viver uma vida muito mais presente, mais consciente, mais leve e feliz, que é o que a gente tanto busca, né?
Então, as barras de Axis, eu poderia ficar horas aqui falando, porque tem milhões de benefícios, tem milhões de coisas que a gente poderia falar. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana de sempre trazer à tona quando a gente fala sobre barras de Axis é sobre a comprovação científica que existe sobre essa técnica. Então, alguns anos atrás, um neurocientista norte-americano, ele fez um estudo onde ele aplicava eletroencefalograma antes de uma sessão de barras de Axis. A pessoa recebia a sessão e ele refazia depois. E aí, tem um videozinho dele, inclusive, que está no YouTube. O nome dele é Jeffrey Fanning. É só pesquisar a comprovação científica das barras de Axis, alguma coisa assim, que normalmente o vídeo aparece. Ele tem uns 5 minutinhos de vídeo. E ele fala o quanto ele ficou surpreso com os resultados desse estudo. Porque, dependendo, a pessoa fazia o exame, o teste antes, recebia barras, depois refazia o eletroencefalograma. E ele começou a perceber que depois de uma sessão de barras, ou durante uma sessão de barras, existe a diminuição das ondas cerebrais, principalmente nos focos que beneficiam concentração, foco e atenção. Existe diminuição dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Ou seja, a pessoa, ela realmente pode chegar num estado de relaxamento profundo, quase um estado meditativo. E isso, gente, é fisiológico. É o corpo inteiro respondendo a uma sessão de barras. Embora a gente esteja tocando durante uma sessão só na cabeça, no início da sessão, nós vamos tocar na cabeça, nos pés e nas mãos, que é para realmente abrir os fluxos de energia para todo o corpo. Depois, durante a sessão, a gente fica realmente só na cabeça. Mas mesmo tocando apenas na cabeça, o corpo inteiro responde a uma sessão de barras de Axis, através da diminuição das ondas cerebrais, através da diminuição dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Então, olha que incrível, como pode melhorar ainda mais, né? Quão grandiosa é uma sessão de barras de Axis. Então, a ideia, gente, é que quando a gente recebe uma sessão, a gente não precisa ficar o tempo inteiro quieta, também não precisa ficar falando, não existe regra durante uma sessão. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas quando elas chegam para fazer barras de Axis comigo. Olha, a sessão ela é tua. Tu pode conversar, tu pode dormir, tu pode tirar alguma dúvida. Não existe uma regra para como a sessão deve correr. A sessão é tua, fica bem à vontade. Porque tem pessoas que elas estão loucas para deitar naquela maca e dormir o mais rápido possível. Assim como tem pessoas que não conseguem ficar paradas, então elas precisam conversar. E o fato de conversar, muitas vezes, também é uma chance de colocar energia para fora, de trabalhar essa energia. Então, barras de Axis é super dinâmico, não existe regra, cada pessoa vai fazer como ela se sentir melhor para receber a sessão de barras. E aí, quanto tempo dura uma sessão? Essa é uma pergunta que, inclusive, eu recebi na caixinha, que eu coloquei, eu acho que ontem. Quanto tempo dura a sessão de barras de Axis? Gente, não existe regra. Não existe. Para algumas pessoas vai demorar 45 minutos, outras 50, 1 hora, 2, 3, 5. A minha sessão, eu sempre gosto de separar 1h30 com cada pessoa que vem até mim. Porque eu gosto que a pessoa entre, que a gente converse com calma. Eu gosto de explicar um pouquinho sobre as barras, sobre como vai ser a sessão para a pessoa, quando deitar na maca, já ficar mais tranquila sabendo como vai funcionar realmente a sessão. E aí depois eu corro todas as barras com toda calma, sem pressa. Se eu precisar dar mais atenção e ficar mais tempinho, eu fico. Então eu gosto de ter esse tempo sobrando. E no finalzinho da sessão, eu sempre gosto de ensinar uma ferramenta para que a pessoa saia da sessão e continue evoluindo sempre. Então a ideia é realmente deixar a pessoa com tranquilidade. Nada de fazer correndo, não é entrar e olhar para o relógio, não. A pessoa vem, a gente faz tudo com calma. E quando a gente finalizar a sessão, eu sempre dou uma ferramenta para que a pessoa continue trabalhando fora da sessão também. Porque a ideia das barras é que a pessoa crie consciência. O nosso slogan no Axis é facilitando, empoderando as pessoas a saberem o que sabem. Que isso é justamente estar consciente, acessar a consciência. Nós sabemos, nós temos acesso à consciência, só que muitas vezes a gente não sabe como acessar. E esse é o objetivo das barras, é facilitar esse acesso à consciência. Então, a sessão varia para cada pessoa. Eu gosto de separar 1h30 para fazer tudo com calma, para dar a maior atenção que eu puder dar para o meu paciente. Então, dura em torno de 1h30.
Como benefício, gente, a gente tem milhões de possibilidades, tá? Então a gente tem desde a diminuição das ondas cerebrais, como eu falei antes, diminuição dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, que são coisas que acontecem durante a sessão e ainda podem se prolongar um pouquinho depois, melhora da qualidade do sono, diminuição dos sintomas de ansiedade, estresse, depressão, compulsão, melhora eu falei da qualidade do sono, melhora das dores no corpo. Quantas vezes as dores que a gente tem no corpo, elas estão simplesmente tentando fazer com que a gente crie consciência sobre alguma coisa? Quantas vezes o nosso corpo está tentando conversar com a gente, dizendo, olha pra mim, tem alguma coisa errada e não é física, é muito maior do que isso. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela já está tentando tratar de todas as formas possíveis e não está conseguindo melhorar alguma dor no corpo, como seria essa pessoa parar, perguntar, conversar com o corpo e buscar uma dor que não seja física, buscar uma resposta, na verdade, que não seja física, que seja muito mais emocional, que seja muito mais energética, porque muitas vezes é simplesmente o corpo tentando conversar e dizer, olha pra mim, dá uma atenção pra mim. Então, por isso que a gente muitas vezes consegue diminuir as dores no corpo, porque muitas vezes elas não são só físicas, elas são muito mais profundas. A gente tem melhora em diversos sinais ao longo do dia, então leveza, harmonia interior, mais facilidade para lidar com situações no dia a dia, mais facilidade para tomar decisões, porque a mente ela realmente está mais calma, mais tranquila, então a gente consegue de fato focar no que a gente precisa. Então assim, existem milhares de possibilidades, milhares de benefícios, e esse é o bacana do Axis. Você não precisa fazer uma sessão focada em alguma coisa. Então, muitas pessoas têm a dúvida, eu preciso falar alguma coisa quando eu chego na sessão? Não precisa, porque a mudança, gente, o processo todo das barras de Axis é um processo muito, ele é mecânico, ele é dinâmico, então ele acontece dentro de cada pessoa. Não sou eu que vou ter acesso às informações que vou direcionar uma sessão. Se a pessoa quiser me contar alguma coisa, excelente. Eu posso usar várias outras ferramentas com essa pessoa também. Mas tem muitas pessoas que elas simplesmente não querem conversar. Elas já foram em alguns lugares, tiveram que falar, não se sentiram muito bem, então elas vieram para as barras de Axis. E elas não precisam falar nada, porque o processo ele é dentro de cada pessoa. Então, cada vez que a pessoa deita na maca, o corpo ele vai acessar o que ele precisa trabalhar para trabalhar aquelas energias. Então, independente do que eu faça ou não, independente do que eu sei ou não daquela pessoa, é o corpo dela que vai trabalhar aquelas energias. Eu sou uma ferramenta, eu vou guiar, mas tudo acontece dentro de cada pessoa. Por isso que falar ou não falar numa sessão de barras, tanto faz. O que é leve para a pessoa que vai funcionar. Já pensou a pessoa chegar numa sessão e a gente falar, tá, tu vai ter que me contar por que tu tá aqui. Poxa, às vezes a pessoa não tá disposta a isso. Então tá tudo bem. Como eu posso contribuir contigo hoje? Se a pessoa quiser conversar alguma coisa, quiser me contar alguma coisa, excelente. E se não, vai funcionar da mesma maneira, porque o importante é sempre fazer o que é leve para cada pessoa e não para quem tá aplicando, para quem tá correndo as barras. Faz sentido para vocês? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para perguntar, tá? Eu tô trazendo alguns assuntos que foram perguntados inclusive na caixinha. Então, por isso que eu vou dando seguimento aqui. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para mandar um nos comentários ou ali no balãozinho com interrogação, tá bom? Outra questão que as pessoas me perguntam, quantas sessões tem que fazer, de quanto em quanto tempo? Gente, não existe regra para isso nas barras de Axis. A gente está trabalhando com energia, então energia a gente sente, a gente não obriga. Já pensou se eu falar, olha, tu vai ter que fazer 10 sessões? 10 sessões, todas as semanas, uma sessão por 10 sessões. 10 semanas. Gente, às vezes a pessoa já alcançou o que ela estava desejando e ela já se sente super bem ali na quarta, quinta sessão. Poxa, ela vai ter que fazer mais 5. Aí começa a sair do prazer de receber uma sessão de barras de Axis para uma obrigação em fazer uma sessão de barras de Axis. Olha que diferença, né? Até na energia isso muda. Uma coisa é eu falar para a pessoa, olha, como seria a gente se encontrar de novo daqui a uma semana, 15 dias, 21 dias. Eu, Camila, particularmente, não gosto de obrigar a pessoa a voltar num tempo que eu escolho. Eu dou as minhas sugestões, olha, como seria,
mas a pessoa sempre fica muito livre. Porque quando eu falo, tu tem que voltar semana que vem, a pessoa fala, ai Deus, eu tenho que voltar, eu não tava me organizando pra isso, que saco. Então já entra naquela energia de obrigação. Agora, quando eu falo, olha, como seria tu voltar daqui a 15, 21 dias ou semana que vem? A pessoa fala, como seria? Eu tenho escolhas. Eu não preciso voltar no dia que ela quer, eu posso escolher o que funciona melhor pra mim. Isso é energia, gente. Isso é sentir a energia. Então, por isso que não existe um número certo de sessões. Não existe uma frequência certa. Não existe uma receita de bolo quando a gente trabalha com barras de axis. Porque o que for leve para cada pessoa é o que realmente vai funcionar. Então, que a gente possa sair sempre do tem que. Tu não tem que nada. Tu pode, quando tu escolhe, voltar em tanto e tanto tempo. Ok? Assim como tem pessoas que vêm todas as semanas, assim como tem pessoas que vêm todo mês, por anos, cada pessoa vai sentir o que flui melhor para si. E é assim que as coisas realmente vão funcionar. Nunca na obrigação, mas sim sentindo o que funciona melhor para cada um. Bom, a princípio, eu acredito que eu tenha respondido as perguntas da caixinha que eu recebi ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem agora para colocar nos comentários, para jogar ali no balãozinho onde tem um ponto de interrogação. De qualquer forma, gente, barras de axis é um divisor de águas para quem realmente escolhe. Vocês podem me perguntar, tá, mas isso acontece com todo mundo? Todo mundo se sente assim? Todo mundo recebe milhões de presentes das barras de axis? Não. Ou talvez não, ou talvez sim. Tudo depende da tua disponibilidade em receber. Eu, quando fui fazer o meu curso, eu nunca tinha recebido uma sessão de barras de axis. Eu não conhecia. Eu ouvi falar e eu fui correndo fazer porque eu senti que era aquilo que eu estava buscando. E eu baixei tantas minhas barreiras, eu fiquei tão disposta em receber tudo e qualquer coisa, que eu realmente comecei a me divertir com essa energia. Comecei a brincar cada vez mais com tudo isso, com todas essas possibilidades, e eu fui criando cada vez mais. Mas eu, Camila, estava disposta, estava disponível, em permissão, para receber tudo e qualquer coisa. E eu realmente fui recebendo. Agora, se a pessoa vem para receber uma sessão, vem para fazer um curso de barras, mas tá ali, com várias barreiras, com várias crenças, não tá muito disposta a receber muita coisa, realmente não vai receber. Porque a gente cria tantos muros ao nosso redor que todos os presentes que poderiam chegar até nós não conseguem chegar, porque tá cheio de bloqueio, cheio de barreira. Então, é possível sim barras de axis ser um divisor de águas? É. Gente, já falei com tantas pessoas, sejam facilitadores, sejam pessoas que, praticantes que fizeram um curso de barras de axis, pessoas que recebem sessões de barras de axis, independente se a pessoa trabalha ou só recebe barras. Eu já vi muitas pessoas falando que realmente foi um divisor de águas, que mudou completamente a vida. Assim como com certeza existem pessoas que devem dizer que não funciona. Eu fiz e não funcionou. Mas como tá a tua disposição para receber? O quanto tu tá disposta a receber tudo e qualquer coisa. O quanto tu tá disposta ou disposto a baixar as tuas barreiras e receber mais e criar mais. E, gente, uma coisa muito importante. Quando a gente escolhe, a gente aceita receber. Quando a gente tá em disposição, não indisposta. Quando a gente tá disponível e disposto a receber tudo e qualquer coisa, a gente não cria um pedido específico do tipo, universo, eu quero ficar rica amanhã. Isso não funciona, porque muitas vezes não é no nosso tempo, não é no nosso jeito. Pode funcionar também, né? Só Deus sabe. Mas enfim, não sou eu que vou delimitar o tempo e a forma como vai vir. O bacana de quando a gente cria consciência sobre tudo isso é realmente soltar o universo que se requer para que tal coisa aconteça com total facilidade. Universo, o que eu posso fazer hoje para criar mais? São coisinhas básicas, são ferramentas que a gente vai aprendendo e vai usando e vai se dispondo a receber tudo e qualquer coisa. Sem colocar limites, sem colocar forma e estrutura, sem colocar tempo, sem colocar nada. É simplesmente baixar as barreiras e receber tudo e qualquer coisa. Então, sim, barras de axis pode ser um divisor de águas na vida de quem escolhe isso. Barras de axis pode trazer muitos presentes, muitas transformações, mas é muito importante que isso parta da pessoa que está recebendo, seja recebendo uma sessão, seja recebendo um curso, tem que partir da pessoa, baixar as barreiras e se dispor a receber tudo e qualquer coisa. Então é super possível. Eu me divirto cada vez mais com essa energia das barras, porque é muito incrível, gente.
o tanto que a gente pode criar, o tanto que as ferramentas, no total, facilitam o nosso dia a dia, facilitam a criação de consciência, a expansão da consciência, é inexplicável. Então, para quem tem dúvidas e não conseguiu mandar por aqui, ou tá acompanhando pelo YouTube, enfim, gente, mandem as suas dúvidas depois no direct, no WhatsApp. Quem me conhece sabe que eu amo falar sobre barras de Axis, então é um super prazer tirar as dúvidas de todos vocês. Mas em resumo, gente, barras de Axis é uma ferramenta energética grandiosíssima, já tem mais de 30 anos, já existe há muito tempo. Muitas pessoas já se beneficiaram com as sessões de barras de Axis, com os cursos de barras de Axis. Então, se tu escolhe, se tu sente esse chamado, esse convite para a transformação, saiba que barras de Axis é uma ferramenta incrível que pode contribuir muito contigo. E, gente, aproveitando antes de finalizar aqui, eu trabalho, além dos atendimentos de barras de Axis, eu dou cursos também de barras. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser saber mais informações, fiquem super à vontade para me chamar. O próximo curso que está agendado é para o dia 17 de dezembro em Bento Gonçalves. Mas eu sempre falo por aqui que eu amo criar datas de curso. Então, se tu quiser levar o curso para tua cidade, se tu quiser criar uma nova data, Camila, dia 17 eu não posso. Eu poderia estar no dia 10. A gente sempre vai criando mais possibilidades, porque eu adoro colocar cursos a mais na minha agenda. Então é sempre um prazer criar uma data, criar uma nova classe e fazer tudo isso acontecer. Então, espero que eu tenha contado um pouquinho da minha história e contribuído com vocês com tudo isso. Espero que vocês tenham se beneficiado com a grandiosidade dessa ferramenta, que isso seja um convite para vocês, para que vocês comecem a expandir, a criar um pouquinho mais, a sair da zona de conforto. Gente, a gente vive tão paradinho numa zona de conforto, né, dentro da caixinha, escondidinho, e a gente deixa de criar e vive na comodidade, no comodismo. Então, como seria a gente sair dessa zona de conforto? Como seria a gente sair dessa caixinha e entender que existe um universo infinito ao nosso redor e que tudo que a gente deseja, tudo que a gente está disposto a criar, a gente consegue se a gente usar as ferramentas, se a gente se dispor, se a gente se permitir criar mais. Então, que essa live seja um convite para vocês, para mais mudanças, para mais expansão, para mais consciência. E eu fico super à disposição de todos vocês para tirar toda e qualquer dúvida que possa surgir, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa segunda de noite. Estava com saudades de criar uma live na segunda. Logo, logo eu volto numa próxima segunda para falar um pouquinho mais sobre barra, sobre naturopatia, sobre fisioterapia. E assim a gente vai criando cada vez mais. Gente, uma excelente semana para vocês. Um excelente restinho de segunda-feira. Uma excelente semana. Fiquem bem e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.